começar, então? Vamos falar um pouco da teoria aqui, né? Uso racional de antimicrobianos é um assunto que tem sido cobrado de forma pontual na prova, às vezes dissolvido em alguma alternativa, alguma coisa que deixa a gente um pouco ansioso. Isso aí é uma lei da OMS, né? O uso dos antibióticos de forma excessiva está ligado ao desenvolvimento da resistência. Isso é um problema de saúde mundial, saúde pública, tá certo? E o que é o uso adequado, né? Na verdade, tem três variáveis que a gente tem que saber: a terapia adequada, apropriada e otimizada. A apropriada é aquela que você administra o antibiótico de forma precoce para um germe que tem sensibilidade in vitro, ou seja, no mundo virtual está adequado, né? Mas a forma adequada é aquela droga que tem concentração, penetração e solubilidade no tecido. E a terapia otimizada é aquela que a gente deve priorizar sempre, que tem a farmacocinética, farmacodinâmica com melhores desfechos clínicos, tá bem? Um exemplo que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: o paciente que tem uma infecção pulmonar, a pneumonia por pneumococo, sensível a cipro, in vitro, está fazendo uma dose de 200 mg de cipro de 6 em 6 horas, com infusão de 3 horas por etapa. Tá certo? Quer dizer, a droga insensível in vitro está certo, mas na prática o cipro tem uma boa penetração pulmonar? O cipro é para fazer de 6 em 6 horas nessa determinada dose e com essa infusão? Não, não está certo. Então, nem tudo que está sensível in vitro, de fato, é o que é adequado para a gente realizar, tá bem? Então, o que a gente fala quando a gente fala de terapia que não é apropriada? A gente diz que tem erro de terapia, é terapia inapropriada, né? Então, pode ser por resistência do patógeno, e isso pode ser desde patógenos de comunidade ou nosocomial. Isso geralmente é por conta de exposição prévia a antibióticos, que já é bem disseminado na nossa cultura. Pacientes que já foram hospitalizados previamente ou que têm algum dispositivo invasivo, mesmo para medicação ambulatorialmente, ou quimioterapia e tudo mais. Depende muito da microbiota local, de onde ele ficou internado, e das doenças de base. A gente sabe que pacientes que tomam corticóide de uso crônico, tem DPOC, tem enfisema pulmonar, ou HIV, diabetes mellitus, esses são pacientes que são mais suscetíveis a resistências por patógenos. E aí a gente traz esse mnemônio que chama ESCAPE. ESCAPE são os principais germes bacterianos relacionados com a multidroga resistente, que é o Enterococcus, o Staphylo, Klebsiella e Clostridium, né, no K ou C, Acinetobacter, Pseudomonas e Enterobactérias, que engloba também a Klebsiella, tá bem? A gente vai falar mais disso mais para frente. Sobre propriedades físico-químicas dos antibióticos, eles podem ser hidrofílicos ou lipofílicos, e aí eu deixo a divisão para vocês. Tenham na cabeça onde que vai estar os beta-lactâmicos, porque essas drogas são muito cobradas em provas. Então, os beta-lactâmicos são mais hidrofílicos. E qual que é a diferença entre um e outro? Os lipofílicos, teoricamente, são aqueles que solubilizam mais em tecido adiposo, ou seja, atravessa mais barreiras, né? Quais barreiras? Barreira hematocefálica, barreiro materno-fetal. Então, daí você tira algumas coisas de algumas drogas que não pode fazer, por exemplo, numa gestante, quinolona, por exemplo, né? Está relacionado a tetraciclina também, né? A atravessar essa barreira e causar dano fetal, né? Então, é coisa que a gente não vê com outras drogas. Mas, por exemplo, aminoglicosídeos, glipopeptídeos, linezolida são drogas hidrofílicas que também têm algumas ressalvas. A gente vai falar mais para frente de outras propriedades, mas isso nem é tão assim cobrado em prova. Quando for, eu vou dizer para vocês. Então, os hidrofílicos são drogas com volume de distribuição que depende muito do volume extravascular, ou seja, pacientes que estão mal distribuídos, sépticos, essas drogas hidrofílicas, teoricamente, ela tem um menor poder de ação. A penetração é alta no tecidos ricos em água e tem menor capacidade de cruzar as membranas lipídicas. Os lipofílicos não, eles penetram bem essas membranas lipídicas e atingem maior concentração nos tecidos, tá? Farmacocinética é uma parte do estudo que trata da concentração plasmática e tecidual dos fármacos, tá certo? É o que o corpo faz com o fármaco. E tem todas essas variáveis que a gente cita, mas provavelmente é bom você saber que existe, a gente não vai se aprofundar muito. E farmacodinâmica é um estudo da concentração do fármaco e seu efeito. Enquanto a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco, a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo. Tá entendendo? E aqui reside questão de prova.
farmacodinâmica e o conceito de PK/PD. Não vou me aprofundar, mas a característica do PK/PD, basicamente, ele vai tratar se aquele tipo de antibiótico, aquela classe, ela é antibiótico tempo-dependente ou concentração-dependente. Isso cai em prova quase todo ano, tá certo? O que é um antibiótico tempo-dependente? É um antibiótico que ele depende do tempo de infusão para manter uma concentração plasmática acima do mic bacteriano. E quais são as drogas mais cobradas? Meropenem e cefepime. São essas drogas que têm que ser infundidas em 3 horas ou 4 horas, igual o Tazocin, cefepime também em 3 horas. E concentração dependente? Concentração dependente são aquelas drogas que dependem da magnitude, de um pico de concentração muito alto em um determinado momento, né? Ao contrário do tempo dependente, que exige a manutenção por determinado tempo, não. A pico dependente ela tem que atingir um pico, a magnitude. E quais são as drogas mais cobradas em prova? Quinolonas e aminoglicosídeos. Obviamente, nem tudo é tão simples assim. E existem drogas que se confundem entre esses dois termos, tempo dependente e concentração dependente, que são drogas que têm as duas nuances. Basicamente, os representantes dela é linezolida, fluorquinolonas e talvez a vancomicina, tá certo? Aqui eu deixo um gráfico que já foi cobrado em prova, que é justamente um gráfico da concentração do antibiótico em relação ao tempo, e aí desse gráfico ele consegue extrair alguma coisa e te pergunta, qual é o antibiótico? Se for pico dependente, você vai tirar os beta-lactâmicos de jogada. Se for concentração dependente, você vai lembrar dos beta-lactâmicos, especialmente meropenem e cefepime, que sempre cai em prova, tá bem? O que pode alterar esse PK/PD? Bem, tudo que pode atrasar a absorção ou levar esse antibiótico até o tecido pode alterar esse PK/PD. Então, aspectos hemodinâmicos, por exemplo, um choque. O choque, ele gera a baixa circulação sanguínea, teoricamente, e baixa penetração tecidual. Além disso, ele reduz o clearance do antibiótico. Então, ele altera muito essa relação. Distúrbios gastrointestinais. Doente grave a gente não faz antibiótico via interal. Mas por quê? Justamente porque a absorção desse antibiótico está reduzido por fatores isquêmicos, inflamatórios e até por hiperproliferação bacteriana, né? Extravasamento capilar, o paciente séptico que extravasa muito plasma para o interstício, né? Por exemplo, essas drogas hidrofílicas vai ter que ser ajustado, né? Por isso que a gente faz dose máxima quase sempre no paciente grave. Disfunção hepática, diminui ligação proteica, menor quantidade de albumina, reduz o metabolismo das drogas lipofílicas e disfunção renal, que também reduz a eliminação das drogas hidrofílicas. Será? Aí eu deixo aí uma interrogação. Será que precisa de ajuste de dose sempre? Então, ajuste de dose de antibiótico é uma polêmica muito grande, mas no doente grave a gente faz a dose plena, tá certo? Por quê? Porque os estudos são feitos com doentes ambulatoriais, muito pouco com doente grave, e se mostrou muito que quando você tenta ajustar a dose, seja por concentração da droga, ou seja por clearance de creatinina, isso aí reduz muito o tempo de melhora do paciente, quer dizer, atrasa o tempo de melhora do paciente, né? Quando você faz a dose plena, não. Ele pode até ter alguns efeitos colaterais, mas o paciente fica garantido na maioria dos casos, tá bem? Uso racional de antibióticos em passos. Primeiro passo, iniciar rápido, adequado e otimizado. É a sepse. Pensa na sepse. Terapia combinada. Ainda tem muito espaço, especialmente em cenários de germes multidroga resistente. Segundo passo, prescrição ótima. Ajustar a máxima capacidade bactericida. Se o paciente estiver grave, você vai evitar antibióticos bacteriostáticos. Tá bem? Visando sempre o menor tempo de exposição ao antibiótico. O bactericida, ele controla a infecção mais rápido. Tá bem, pessoal? E o terceiro passo, descalonamento e suspensão. Você tem que pensar toda vez que você induz uma intervenção no paciente, quando que você vai poder tirar isso? Seja para qualquer coisa, tá? Especialmente o uso de drogas, antibióticos, ou uma dobuta, ou uma nora. Então, a gente descalonar e suspender quando for adequado. E para suspender, para descalonar, a gente vai usar o resultado das culturas e o julgamento clínico, tá certo? E para suspender, o resultado das culturas, o julgamento clínico e alguns biomarcadores. E aqui entra a famosa procalcitonina. Procalcitonina, no cenário de suspensão de antibióticos, ela é validada, desde que o paciente esteja clinicamente bem, né? E evoluindo com melhora nesse primeiro tempo aí. Tá certo? Você nunca vai pedir uma procalcitonina, por exemplo, quando o doente está deteriorando o quadro clínico e você está pensando, por exemplo, de trocar um antibiótico. Aqui eu deixo o fluxograma de atendimento em relação ao uso de antimicrobianos em paciente grave, depois vocês podem checar isso aí. Tá bom, pessoal? Bem, germes multiresistentes, segundo passo da aula. Deixa eu ver. Bom, 10 minutos. Isso aqui é importante demais. Tem caído sempre, caiu na minha prova e na prova do Matheus.
Tá bem? Vamos começar? É um problema de saúde pública mundial, é considerado ameaça global pela Organização Mundial de Saúde, entre 10 ameaças que vocês podem investigar depois. Entre os germes, o que dá mais problema para a gente hoje são os gram-negativos, nossos acinetobacter, nossas klebsielas, nossas pseudomonas, né? Mas não é impossível ter gram-positivo, tem os MARSas, fungo, a gente viu recentemente cândida multidroga resistente, e até protozoários, eumintos, até parasitos, né, estão envolvidos com resistência antimicrobiana, tá certo? Mas a gente não vai falar disso, a gente vai falar de bactéria aqui. Então, o conceito é o seguinte, a gente costuma dizer que quando o perfil antimicrobiano daquele, o MIC, né, daquelas drogas para aquela determinada germe, tem muita resistência, a gente costuma dizer que ele é MDR, multidroga resistente. Mas, na verdade, existem 3 conceitos em relação a isso. Não é muito cobrado em prova, mas fica aí para vocês. Multiresistente é um patógeno que tem resistência para pelo menos um antibiótico em 3 classes diferentes. Por exemplo, um beta-lactâmico, aminoglicosídeo e uma fluoquinolona. Cada representante desse tem uma resistência, então ele é multiresistente já. Você vê como é que a gente pensa diferente, né? Extensivamente resistente é o quê? É o patógeno resistente a pelo menos um antibiótico em todas as classes de antibiótico testadas, tá certo? E o pan-resistente é o patógeno que tem resistência para todas as classes. Então, ele é resistente na classe dos carbapenêmicos, ao meropenem, ao imipenem, ao ertapenem, ao doripenem, na classe das cefalosporinas, a todas, cefepime, ceftazima, ceftriaxona, para tudo que você possa pensar. Aminoglicosídeo, amicacina, gentamicina, streptomicina, tudo. Tá certo, pessoal? Fica aí para vocês checarem depois, eu nunca vi isso ser cobrado em prova, não. Acho improvável também. O que é risco para paciente ter germe multidroga resistente em relação à colonização ou infecção? Isso aí é importante. Anota aí. Hospitalização prévia por mais de 5 dias. Internação prévia a menos de 90 dias. Identificação prévia já de multidroga resistente por suave ou por infecção por cultura. Pacientes em hemodiálise. Pacientes imunossuprimidos. Essas são as principais. Tem mais? Tem. Né? Pacientes que fazem curativo com profissional de saúde, que são institucionalizados, todos esses também são, a gente tem que lembrar disso. Pacientes que usam corticoide, que entram no ramo da imunossupressão, pacientes que têm outras doenças crônicas, especialmente crônicas pulmonares, tá bem, pessoal? Profilaxia para colonização. O que a gente pode fazer para diminuir, amenizar essas colonizações por germes multidrogas resistentes e, por conseguinte, combater as IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Isso aqui está em voga. A gente atualmente no Alberto Torres está participando de um programa lá no CTI 4 que chama Saúde em Nossas Mãos. Por quê? Porque essas profilaxias elas reduzem tempo de permanência, tempo de internação, mortalidade, morbidade e custo, ou seja, é benefício para todos. E muitas vezes é pouco custo para você implementar, né, pessoal? Então, o que são IRAs? IRAs são infecções relacionadas à assistência à saúde. Trato urinário, pneumonia, infecção de corrente sanguínea e de sítio cirúrgico, geralmente. Qual que é a principal medida? E caiu na prova ano passado. Lavagem das mãos. Não vai se saber isso, não, tá? Parece coisa assim banal, mas é tão banal que cai na prova e a gente erra. Então você tem que saber os passos de lavar as mãos. Quando? Quais são os tempos? Antes de pegar no paciente, antes de fazer algum procedimento, depois de encostar no paciente ou de encostar em algum material próximo a ele. Tudo isso faz parte e vai estar aí para consulta. Uso de EPIs quando adequado, né? Uso de luvas, lavagem de sepsia cirúrgica antes do procedimento, limpeza e desinfecção de materiais que entraram em contato com o paciente, cama, colchão, esterilização de materiais que vão ser utilizados em cirurgia, por exemplo. Para você ter ideia, um acinetobacter pode persistir sobre uma superfície inanimada por semanas a meses. Então, a desinfecção, a limpeza terminal é super adequada e importante, tanto no centro cirúrgico quanto no CTI e outras unidades de internação, tá bem? Isso aqui vale o asterisco da prova. E aqui eu deixo para vocês os 5 momentos para a higienização das mãos, tá? E aqui o passo a passo de higienização das mãos. Quem fez a prova ano passado não vai me deixar mentir. Caiu ou não caiu isso na prova? Jogaram álcool na sua mão e mandaram você lavar a mão, não foi na segunda etapa? Então tá aí, ó. Isso aí foi emitido pelo governo do Ceará, tá bem? Isso não demora 50 segundos. Ou você faz com água e sabão ou você faz com gel desgermante, tá bem? Vamos seguir? Princípio do uso correto de antibiótico. Você, antes de prescrever um antibiótico, tem que lembrar de 3 coisas. Qual que é o diagnóstico?
Porque se eu estou tratando um pneumococo no pulmão ou na urina, eu vou usar antibióticos de diferentes penetrações. 2, qual o patógeno? Já adiantei, um pneumococo, por exemplo. E 3, qual a gravidade da infecção? Será que esse paciente é ambulatorial? Será que ele tem que internar em enfermaria ou CTI? Tudo isso faz parte do contexto, porque se o paciente está muito grave em CTI, eu vou fazer dose plena de antibiótico. Se esse paciente vai para casa, esse antibiótico vai ser por via oral, muito provavelmente, né? Tudo isso muda. Aqui o Matheus vai falar sobre critérios de sepsis, SOFA, quick SOFA, mas eu já vou adiantando para vocês. Sepse é infecção com disfunção orgânica, ponto. Choque séptico é isso, mas necessidade de aminas após ressuscitação volêmica e com lactato maior que 2 milimol por litro. Tá? Não vou meter a isso. Princípios do antibiótico correto. 5 Ds. Droga correta, dose correta, correta descalonação, correta duração e não demorar. Tá bem? Lembra disso. Volto de novo para vocês no escape. Bad bugs, no drugs, ou seja, bichos difíceis não tem drogas e não tem escapativa, né? Não tem escape. E aí a gente vai falar do Enterococcus, do Staphylococcus, da Klebsiella, que pode ser o K do escape, ou do C, que é o Clostridium difficile, da Cinetobacter, que é o nosso problema, da Pseudomonas, que é uma bactéria perigosa, e das Enterobactérias, que é um grande grupo, que aí abriga a Klebsiella, a E. coli e tudo mais. Tá bem? Vamos lá. Quando eu falo de IRAS, você tem que lembrar do PUS. PUS é pneumonia, trato urinário, sangue e sítio cirúrgico. Fica aí para vocês. Isso é infecção relacionada à assistência à saúde. Eu deixo as principais bactérias relacionadas a essas infecções, mas, bem da verdade, vai depender da microbiota do seu hospital. A gente, por exemplo, não tem PAV por Marsa no hospital, mas tem muito PAV por Enterobactéria e por Acinetobacter, né? Por bacilo gram-negativo, bastonete gram-negativo. Vamos lá. Quais são essas bactérias do escape? VRE, o enterococo resistente à vancomicina. É um germe que pode causar sepsis urinária, sepsis abdominal e até a longa distância. Esse germe ele é resistente à vancomicina. Quais são as opções para você usar? Especialmente daptomicina, que é um antibiótico, o quê? Bactericida, e a linezolida, que é um antibiótico bacteriostático. Os dois são de bastante ação sistêmica, né? A daptomicina tem um porém, eu vou falar isso outras vezes. Ela não serve para tratar infecções pulmonares, porque ela é inativada pelo surfactante pulmonar. A linezolida, por outro lado, é um antibiótico que é bacteriostático. Então, se o paciente estiver muito grave, vale a pena você associar outra droga ou fazer outra droga, né? E ela está associada com plaquetopenia também. As opções também, a daptomicina ou a linezolida, é o ceftobiprole e ceftaroline, que são o quê? Cefalosporinas de quinta geração. Tá? Não é aula de antibiótico, é aula sobre o germe e a multiresistência dele. Para pacientes que têm infecção do trato urinário não complicado, esse SVRE parece que está perdendo resistência para antibióticos antigos que a gente já usou. Isso você vai notar muitas vezes. Então, a nitrofurantoína, via oral e a fosfomicina são opções para tratar a infecção do trato urinário não complicada. Eu já usei isso e funcionou num paciente meu, tá? Estafilococcus, esse aí é o que a gente aprendeu a estudar, germe multidroga resistente na escola, né, na faculdade. Então, inicialmente, ele era sensível à penicilina, com o uso exagerado da penicilina depois da década de 40, surgiu o MSSA, que era o Staphylococcus sensível à meticilina ou à oxacilina. E para eles, você pode fazer oxa, uma amoxicilina com clavulanato, até um ampicilbactam. Mas depois eles surgiram mais, criaram mais resistência ainda, e surgiu o Marsa, MRSA, ou seja, resistente à meticilina. E para esse, a droga de escolha sempre foi a vancomicina, mas tem opções. Claro, né, que eu não vou falar de teicoplanina, porque vancomicina e teico são da mesma classe. Mas as opções são a linezolida, que é bacteriostática, a daptomicina, que não atua no pulmão, as streptograminas, que a gente não tem muito aqui no Brasil, cefalosporinas de quinta, que vem chegando. Tá bem? Junto com isso, se percebeu na década de 80 para 90 que existiam alguns Marsas que eram de comunidade, especialmente daqueles pacientes que viu que infecções cutâneas, pacientes aquartelados de exército ou jogadores de rugby, pacientes que usavam roupa pesada em alguma construção, se notaram que eles tinham um estafilococcus que era resistente à meticilina, mas que tinha um perfil de tratamento que poderia ser tratado com clindamicina ou com Bactrim, que é o sulfatametoxazol trimetropin. Então, esse a gente chama de Camarsa, tá bem? Nunca vi cair em prova de medicina intensiva, não. Isso é coisa de clínico mesmo. E mais recentemente vem surgindo o GISA ou VRSA, que são os resistentes à vancomicina. Então, você vai ter que voltar atrás e usar outras coisas, tipo daptomicina ou cefalosporina de quinta. Pessoal,
Gram-positivo não é nosso problema atualmente, apesar de serem bactérias assim associadas com alta mortalidade, igual a gente viu na aula lá de endocardite, a gente tem muita opção antimicrobiana para fazer, tá bem? Uma dica para vocês de novo, linezolida não trata endocardite. Por quê? Porque é bacteriostática, tá? Tá até escrito errado aí. Linezolida, né? E daptomicina não trata pneumonia, porque é inativada pelo surfactante. Clostridium difficile causa o quê? Colite pseudomembranosa, que é o quê? Ele é uma bactéria comensal do intestino, que sofre pressão seletiva por uso de antibióticos. Antibióticos de largo espectro, eles, vamos dizer assim, aniquilam outros germes da nossa microbiota comensal, e o clostridium que está ali oculto se torna patogênico. Qual é o principal antibiótico relacionado à colite pseudomembranosa, a deflagração dela? Classicamente nos livros é a clindamicina, que inclusive é um antianaeróbio, ela liquida os outros anaeróbios, e o Clostridium, o Clostridium, ele se perpetua com mais facilidade. Mas qualquer antibiótico de larga potência, um pipitazo, um cefepime, um meropenem, ou até associações de antibióticos, pode levar à pressão seletiva, e isso leva à exacerbação da hiperproliferação desse Clostridium, tá? Ele causa diarreia com colite característica, geralmente é uma diarreia toxêmica, o doente não está só com diarreia não, ele está bravo, está grave. O diagnóstico ele sai por aferição de toxinas A e B nas fezes. Você pode também fazer pesquisa de cultura de bacilos nas fezes, ou até bacterioscopia, e a colonoscopia é típica, tá? Que a gente vai mostrar mais para frente. O metronidazol tem sido cada vez menos usado, tá, pessoal? Ele é usado em infecções não graves, mas nos nossos pacientes de CTI geralmente são graves. E aí a gente usa vancomicina por via enteral, porque ela não tem absorção sistêmica, e é aquela mesmo do frasquinho que a gente usa para fazer IV. Dilui e faz venoso. Pode ou não associar com faz enteral. Pode ou não associar com metronidazol IV, tá? A dose varia de 125 a 500 miligramas de 6 em 6 horas. E mais recentemente, tem uns 2, 3 anos, o FDA já liberou essa droga que é específica para tratar clostridium, chama fidaxomicina, ainda não disponível no Brasil. E existem indicações de cirurgia para tratamento de colite pseudomembranosa, que é o megacolon tóxico, abdômen agudo perfurativo, colite necrotizante e outras doenças refratárias e com falência de múltiplos órgãos. Na prática, eu nunca vi, mas existe relatado em livro e eu sei que tem gente que faz. E existe, inclusive, um tratamento para recorrência da colite pseudomembranosa, que é o transplante de microbiota. O que é isso? É pegar fezes de um paciente saudável e transferir, é óbvio, com algum preparo, para o intestino do outro paciente. Tá bem? Parece nojento, mas é uma saída às vezes. Isso aqui é um retrato de uma colonoscopia de uma colite pseudomembranosa, foi retirado da Revista Médica de Minas Gerais, já publicada há muito tempo, mas é isso aí que você vê, pseudomembranas brancas e amareladas e salteadas, né? Às vezes são confluentes, friáveis e sangrantes, mas é pseudomembrana confluente, parece uns pontinhos maiores, né? Klebsiella e E. coli fazem parte até das enterobactérias. A Klebsiella, pessoal, é a bactéria na vanguarda, se a gente pode dizer assim, da resistência entre os gram-negativos. Foi através da Klebsiella que surgiu a SBL, surgiu o ERK, que a gente chama de KPC, e surgiram outras bactérias multidrogas resistentes. Tá? Elas são parte das enterobactérias, são comensais do trato urinário, mas podem ser patogênicas, e do trato gastrointestinal também. Mas grandes causadoras do quê? De sepse pulmonar e urinária, tá bom? Entre elas, a gente vai estudar mais à frente a SBL, a ERK e as metaloproteinases. Isso gosta muito de cair em prova, e a gente vai destrinchar um pouco mais, tá bom? Deixa eu ver meu tempo aqui, estou no tempo. Acinetobacter, polvinho da casa, né? É uma bactéria que está difundida aqui no Rio de Janeiro, especialmente nos hospitais de grande porte, né? Ela por quê? Porque ela persiste nos ambientes inanimados por muito tempo, especialmente exige uma limpeza terminal muito efetiva para você eliminar isso. Né? Lá fora, dependendo de um hospital que tenha só cirurgia eletiva, se crescer um Acinetobacter multidroga resistente no doente, aquele setor muitas vezes é isolado, fica semanas sofrendo limpeza terminal até ser liberado novamente. Tá? O Acinetobacter, ele pode ser desde muito sensível até ter largo espectro de resistência, resistente a tudo, até polimixina B. Isso pode acontecer, tá? E por vários mecanismos, seja por metaloproteinase ou SBL, tudo conjugado ao mesmo tempo. É uma bactéria complicada. E as pseudomonas? Pseudomonas, elas são bactérias que podem causar desde infecções
de comunidade e infecções hospitalares, né? Muito comum a gente ter que cobrir pseudomonas, por exemplo, em pacientes que tomam corticoide ou pacientes DPOC com múltiplos usos de antibiótico, né? E geralmente quando a gente vai tratar uma pneumonia por pseudomonas, é ideal que a gente associe duas drogas antipseudomonas de classes diferentes, tá bem? Para droga para tratar pseudomonas de comunidade, existem várias: ceftazidima, cipro, levo, moxifloxacino. Hospitalar, pipitazo, cefepime, cefalosporinas de quinta, que ainda mantém, carbapenemes e aminoglicosides. Aminoglicosides a gente reserva mais para a urina, mas muitas vezes a gente usa associado por sinergismo. Atenção, pessoal, não caia nessa bobeira. Tigecyclina e ertapenem são drogas utilizadas no hospital para germes multidrogas resistentes até, mas elas não cobrem pseudomonas, tá bem? E o cipro e o levofloxacino, eles cobrem pseudomonas em dose diferenciada. O cipro você tem que fazer a dose de 8 em 8 horas. E o levo você tem que fazer de 12 em 12 horas. Ou fazer uma vez e meia, ou seja, 750 miligramas uma vez ao dia. Né? Então, cipro, 400 de 8 em 8. Levo, 500 de 12 em 12. Ou 750 uma vez. Tá bom? Os tipos de resistência. Aqui, se você não escutou nada até agora e está em modo offline na sua cabeça, você para e anota, porque caiu na minha prova e vem caindo repetidamente, tá bom? Olha só, a gente vai falar sobre, especialmente agora, sobre a ESBL, que são beta-lactamases de espectro estendido. Para quem que ela tem resistência? Para todas as cefalosporinas e penicilinas e as treonam, tá? Ah, tá difícil. É para tudo. Tudo, qualquer tipo de beta-lactâmico, exceto os carbapenêmicos. Quais são as bactérias que são portadoras desse marcador ESBL? Klebsiella e suas amigas, E. coli, né, Proteus, Enterobacter. Pode ter sensibilidade in vitro para cefepime, mas você não usa o cefepime, mesmo que tivesse sensibilidade in vitro. Qual que é o antibiótico de escolha para a prova, pessoal? Carbapenêmicos. E aí vai ser o meropenem, tá bom? O ertapenem você pode usar, mas lembrar que ele não cobre pseudomonas e acinetobacter, tá joia? E outra coisa, mais recentemente, surgiu a associação de uma cefalosporina de quinta com o inibidor de beta-lactamase, que é o Zerbaxa, nome comercial, ceftolozane com tazobactam. Ele também é uma opção para tratar ESBL, não confundir ele com Torgena, que é uma opção para ERC, tá? Então, o ceftalozane com tazobactam é opção ao tratamento de ESBL, né? Mas para a prova é carbapenem, então é meropenem. Ah, mas é sensível a cefepime, é meropenem. Lembrar, ele pode te dar um germe e falar assim, sabendo que você pode usar o ertapenem, marque a alternativa correta. Então, o ertapenem, a vantagem é que é dose única, ele é bom para trato urinário, então é bom para um E. coli e ESBL, mas não cobre pseudomonas e acinetobacter. Outra coisa, ceftalozane e tazobactam é mais potente dos antibióticos, né, contra pseudomonas, mas pseudomonas não ERC, tá bem, pessoal? Mas para o resto pode. Bem, seguindo o jogo. Vamos falar sobre as KPC? Opa, passou. É chato, é difícil, muitas vezes a gente tem que decorar, mas vamos lá. ERC, que são enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Ou KPC, que é Klebsiella, produtora de carbapemenase, mais ou menos a mesma coisa, né? As carbapemenases são enzimas que inativam todos os beta-lactâmicos, inclusive os carbapenêmicos. Então, aqui, elas são piores, digamos assim, do que a ESBL, tá? Ela também foi, na sua vanguarda, digamos assim, foi desenvolvida pela Klebsiella, e aquele gene foi passado para todas as outras bactérias. Quais antibióticos a gente usa nessa situação? Polimixinas, tigecyclina e aminoglicosídeos, é o que a gente usa atualmente. Mais recentemente, a gente tem uma grande droga que vem atuando para o tratamento dessas ERC, que é a ceftazidima com avibactam, ou seja, uma cefalosporina de terceira antipseudomonas, mais o avibactam, que é o quê? O inibidor de beta-lactamase. Ele tem potência contra esses germes multidrogas resistentes tipo ERC, tá? Então a gente pode usar todas essas drogas. E tem uma que a gente não vê muito atualmente, aqui no Brasil, que eu acho que ela está sendo guardada para germes mais graves, que é o meropenem com varbobactam, que é o Vabomere. Isso aí também não estou vendo por aí, não. Acho que nem tem no Brasil. Suspeito que esteja sendo guardada para usar em momentos piores, tá? A dica é o seguinte, existe ERC e a gente tem que sempre tratar e lembrar que é um problema lá no nosso hospital até, tá? Uma dica importante é o seguinte,
existem bactérias que têm resistência intrínseca à polimixina. Muitas vezes a gente acha assim, polimixina é um detergente de membrana, dá para fazer para todas as bactérias, mas não dá. Se você lembrar de duas, já está bom. Lembra das duas P's, Proteus e Providência. São duas drogas brabas, são duas bactérias brabas, tá? Tem a Serrácea e a Burkholderia também, tá? Outra dica, polimixina que a gente não usa tanto, é uma antimicrobiano bom para concentrar em via urinária. Poli B concentra pouco, poli E concentra mais, tá? Outra coisa que pode cair em prova, terapia dupla carbapenêmica. Poxa, o que é isso? Pô, às vezes tem bactéria que tem resistência para todo e qualquer tipo de antibiótico, especialmente algumas ERCs que têm resistência até para polimixinas. E aí eu estou no mato sem cachorro, o que eu vou fazer? Né? E existe essa terapia que chama duplo carbapenêmico, que é associar o ertapenem com o meropenem, geralmente, porque parece que essas bactérias que expressam ERC têm mais afinidade pelo ertapenem. Enquanto ele está sendo infiltrado pelo ertapenem nos seus receptores, dá tempo para fazer uma volta o outro carbapenem, no caso o meropenem, e fazer o tratamento desse paciente. É claro que isso exige um MIC mínimo para acessibilidade, eu acho que é 16 para o meropenem. E, assim, é o último tiro que você pode dar naquele cenário, você está entendendo? Então, assim, está escrito aí, nunca vi ser cobrado em prova, mas pode ser que caia e você que é nosso aluno vai saber, tá? A cabeceira tem maior afinidade pelo ertapenem, então a gente usa o ertapenem como boi de piranha, uma droga suicida, vocês entenderam? E aí dá tempo para o meropenem, ou o doripenem, ou o imipenem fazer efeito. Tá joia? Seguindo, então, o jogo, pessoal. E as AMP-C? A AMP-C é um tipo de codificação que libera uma cefalosporinase, né? Elas são resistentes basicamente a todas as penicilinas e cefalosporinas de até terceira geração. E a gente tem um mnemônico mais PACE, que é Morganella, Yersinia, Proteus, Providência, Aeromonas, Citrobacter e Enterobacter. Grava para você o seguinte, ele vai te dar a dica, isso caiu na minha prova. Ele falou que aquela bactéria era uma AMP-C. Qual o antibiótico de escolha? Cefepime. Ponto. Pode usar carbapenêmico? Pode, mas não precisa de dar um tiro tão alto, dá um tiro com cefepime. Vou lembrar só uma coisa para os senhores, AMP-C tem vários tipos, tá? A gente está falando do principal aqui. E metalobeta-lactamases. Essas aqui são beta-lactamases baseadas no zinco, por isso metalo. Tá bem? Elas são resistências também para penicilina e carbapenêmicos. Pode expressar, inclusive, SBL junto. E aqui a gente lembra de uma bactéria que, de vez em quando, aparece lá nas nossas PAVs, que é a Stenotrofomonas, né? E a NDM, que é mais expressa pela Acinetobacter. O antibiótico de escolha, se você tiver, desculpa o termo, mas ferrado, é polimixina, né? Mais ou tigeciclina e aminoglicosídeos, terapia triplo, especialmente se for AMP-C com expressão de ESBL. Você pode até tentar fazer o Astreonan se não tiver ESBL positivo, mas foca na polimixina para as metalobeta-lactamases que você vai estar sempre certo, tá? Uma dica importante, se você tem estenotrofomonas não testada, você pode tentar usar Bactrim ou levo, fluoxacino. Lembra que eu te falei que as bactérias elas vão perdendo resistência para os alguns antibióticos já usados anteriormente? Então, é possível que se use para tratar estenotrofomonas, que já foi um pseudomonas lá no passado. Tá bom?